E aí pessoal, beleza? Galera, a gente está aqui hoje com o iPhone 6. Esse aparelho não está ligando e a gente vai fazer o procedimento aqui para diagnosticar o defeito que tem esse aparelho, tá? Se é corte na placa, se é alguma tensão falhando aqui, alguma coisa do tipo, beleza? O aparelho está fechado, né? O cliente entregou o aparelho para vocês, aparelho fechado. Vocês vão fazer o seguinte teste com o dock aqui, ó, com o nosso dock que eu vou mostrar aí para vocês. A gente vai conectar o lado que tem as trilhas, que nem eu sempre falo para vocês, ó, o lado que dá para ver as trilhazinhas aqui, ó, para cima, tá? O lado que não tem as trilhas aqui, vocês não vão usar, porque esse lado aqui dá diferença. Vocês vão usar esse lado aqui que tem as trilhas, tá? Tem o desenho das trilhas por cima. A tela do aparelho virado para baixo, as trilhas para cima. Assim, ó, beleza? Aqui eu já soldei um pedacinho de malha no pino número 8, que é o terra, tá? Se eu soldo um fio aqui, ele fica quebrando. Então eu soldo uma malha que nunca mais vai quebrar. Beleza? Então soldei aqui no pino 8, um fiozinho. E aqui a gente vai configurar o nosso multímetro e a nossa fonte, tá? Que é o seguinte, ó. No multímetro, nós vamos colocar o multímetro na escala de UA, que é microamperes, tá? Microamperes, miliamperes e amperes. Nós vamos colocar na escala de UA, que é microamperes, tá? A ponteira vermelha aqui, ó, da porta aqui que faz a leitura, escala ôhmica, escala de voltagem, né? Toda essa escala aí, capacitância, essa ponteira nós vamos mudar e colocar na escala de MA e UA, que seria essa, microamperes e miliamperes, tá? Não tem UA aqui, mas ela faz a medição de microamperes. Agora essa outra aqui só faz de amperes, tá? Acima de 1 ampere, né? Acima de 1 ampere é essa porta aqui que vai fazer a leitura, tá? Como a gente vai medir uma escala de micro, né? Que é uma corrente muito baixa, então a gente vai usar essa escala aqui, beleza? Então a gente vai tirar essa ponteira e conectar aqui. A ponteira preta nunca vai mexer, ela sempre vai ficar aí nesse local, tá? Então vamos conectar aqui e eu vou deixar a imagem para vocês verem também a posição certa, tá? A posição é essa daí, ó. E o modo de ligar. A ponteira preta da fonte, a garrinha preta da fonte, nós vamos conectar ela no pino 8, que é onde eu soldei a minha malha aqui, tá? A malha de soldadora, que no caso seria... Pode soldar um fio também, mas ele pode ficar quebrando e aí você tem que ficar soldando de novo. Então eu soldei já uma malha. Então a gente vai colocar a garrinha preta da fonte no pino 8. A ponteira vermelha do multímetro, que a gente acabou de mudar de local, a gente vai colocar ela na garrinha vermelha da fonte, que seria o positivo. Então o positivo da fonte na vermelha do multímetro. E só vai sobrar a ponteira preta do multímetro para nós fazer os testes. E é com ela que a gente vai fazer, beleza? A fonte nós vamos colocar em 5 volts e 100 miliamperes. Não pode ultrapassar os 100 miliamperes, tá? A voltagem é a mesma do carregador, 5 volts. A amperagem é só 100 miliamperes, tá? A gente vai limitar ela a 100 miliamperes, beleza? Então aqui, pessoal, vamos deixar, deixa eu ver aqui assim, dá pra vocês verem bem, né? Então é a mesma medida, tá? Então vou pegar aqui, ó. Tá aqui as duas ponteiras do multímetro. Nós já fizemos a mudança lá, né? Agora eu vou pegar aqui as duas garrinhas da fonte, a positiva e a negativa. A negativa da fonte eu vou colocar no pino 8. Ó, negativa da fonte no pino 8, não tem segredo. E aqui eu posso colocar qualquer uma das duas, mas eu sempre coloco a vermelha, tá? Porque vai modificar ali o valor na escala de micro, né? Em vez de colocar, por exemplo, 4.7 micro, vai colocar menos 4.7 micro. Então deixa a vermelhinha aqui, ó, na vermelha, que é o valor correto, né? Tá a polarização correta, beleza? Só sobrou a preta, né? Que nem na imagem aqui, ó. Só sobra a preta e com ela a gente vai fazer os testes aí, beleza? Então vamos lá. Vou regular a fonte também, né? Esqueci aqui. Vou colocar aqui 100 miliamperes. Vou colocar em 5 volts, tá? Pronto. A voltagem vocês estão vendo aí, 5 volts, né? 5.008. 5 volts. E agora com a ponteira preta nós vamos fazer aqui a medida, tá? E essa telinha do multímetro é a mesma que está aparecendo ali para mim, beleza?
Então vamos colocar aqui no pino 1 e vamos ver aqui o valor que vai dar aqui, tá? Pino 1, 4.0 micro, o A, né? O pino 2 e o pino 3 tem que dar metade desse valor, então tem que dar aproximadamente 2, 1.8, 2.1. Deu 2. E o pino 3 também deu 2. O pino 5 vai dar o mesmo valor do pino 1, porque é um espelho, né? É um espelho aí dessa medição. Então já deu uma alteração aqui, ó, no pino 5. Às vezes dá um valor assim, você toca em outra linha e volta nela. Aí ela retorna isso. Agora ela deu o valor correto, ó. Então deu praticamente o mesmo do pino 1. Quando dá esse valor alterado, você estoca lá em qualquer outra linha. Se continuar alterado, é porque realmente a linha está danificada. Aí tem que seguir essa linha para ver onde que ela vai. No caso aqui deu um valor bom. Como são espelhos, o pino 5, o 6 e o 7 é espelho do pino 1, 2 e 3. Então se o pino 5 deu 3.9 ou 4, esse aqui vai dar metade. Aí, ó, metade, metade, tá? Sem confundir vocês. 4. Aqui tem que dar 2. Aqui também tem que dar 2. O pino 5 tem que dar 4 também. O pino 6 tem que dar 2, que é a metade, né? E o pino 7 tem que dar 2. O pino 8 é o terra. Se tiver algum defeito em alguma dessas linhas com alto consumo, ele vai fazer isso aí no multímetro, ó. Vai consumir o total do multímetro, tá? E na fonte também vocês estão vendo aí o consumo, né? No caso aí consumiu 99 miliamperes, né? Microamperes. É miliamperes. 99 miliamperes, tá? Então, pessoal, sobrou o pino 4. Eu sempre faço o 1, 2 e o 3, o 5, o 6 e o 7. E depois eu faço o pino 4. Porque se for um caso do aparelho estar ligando, o aparelho ainda está startando, quando você tocar no pino 4, o aparelho vai ligar. E a gente não quer que o aparelho ligue antes de acabar o teste. Então, tocando aqui no pino 4 agora, vamos ver o valor que vai dar. Ó, 258, tá excelente. Tem que dar em torno de 230, tá? Em torno de 230 a 270, beleza? Mais ou menos essa média aí. Então aqui deu 250, tá bom. Então beleza, pessoal, nesse teste aqui do Tristar está ok, o Tristar dele, pelo menos a parte aí do setor de entrada tá funcionando perfeitamente, não tem alto consumo e tá ok, né? Agora nós vamos ver a outra parte, né? Agora a gente tem que abrir aqui o aparelho para poder fazer o teste. Eu já soltei aqui os parafusos, a placa também já está solta, para a gente adiantar aqui essa parte. Então já vou acabar de abrir ele aqui. Então, pessoal, esse é o primeiro teste que vocês vão fazer a partir do momento que o aparelho chega para vocês, tá? Vamos regular aqui a nossa fonte a 4.3, 4.4 volts. E a amperagem eu vou deixar em 100 mA mesmo por enquanto, tá? Por enquanto. Só para mim saber se esse aparelho está em curto. Se ele consumir toda essa amperagem que está na fonte, esses 100 mA, já significa que tem algum defeito aí, tá? Porque o aparelho não pode consumir. Beleza? Então eu vou retirar aqui o conector. Vou conectar aqui o aparelho. Bom, aí vocês já viram, né? Que já estava ligado aqui o iPower. Vocês viram que já consumiu os 100 mA, né? Então vai consumir o total. Vou colocar aqui 1 ampere para vocês verem que vai consumir o total. Vou só dar uma ligada rapidinho, ó. E aí, ó, consumindo aí o total da fonte, né? Então, galera, esse aparelho está em curto total. Já vou retirar aqui o display, porque não tem como a gente mexer aqui. Vou tirar aqui a placa também, né? Pra gente analisar. Eu acho que foi mexida, porque a blindagem aqui da CPU já saiu. Vou colocar aqui no microscópio. Primeiro análise, pessoal, é o visual. Primeiro análise é o visual. Tirou a placa do house ali. Primeira coisa é o visual. Dá um bom visual na placa, vê se não foi mexido, se não tem sinal de solda. Aqui as blindagens estão original. Que também nunca foi tirado, ó. Tá original.
Ainda tá aqui original também. Beleza. Agora eu preciso saber em qual linha que tá esse curto. Se é na VBAT ou na VCC Main. Como é que eu faço isso? Temos aqui o esquema elétrico, as EXW aberta. Então eu vou clicar aqui na linha da bateria, ó. Essa é a linha da bateria. Então eu vou testar aí para ver se tem curto, né? Para ver se não tem curto nessa linha. Beleza? Agora eu vou ter que modificar aqui meu multímetro, né? Colocar aqui a ponteira vermelha no lugar dela, porque a gente estava medindo o Tristar, né? Então eu vou ter que retornar aqui. Vamos colocar aqui na escala de continuidade. Tá aí, continuidade. Vamos medir aqui o conector da bateria para ver quanto que tem aqui. Vou colocar uma ponteira no terra, eu sempre uso a vermelha. Apitou. E aqui não apitou. Esse é o terra, esse é o terra e esse é o positivo. Quer dizer que daqui até no MOSFET e no Tigres não tem curto. Esse curto não está nessa linha, tá? Então a gente tem que analisar aqui qual que é o setor que está esse curto. Virar aqui a placa do outro lado, ó. Desse lado, essa linha da bateria chega a esses componentes aqui, ó. Tigres e MOSFET. MOSFET chaveia e se torna VCC Main. Toda essa linha aqui é VCC Main. Então vamos testar nessa linha para ver se o defeito está nela, né? Aí, ó. Aqui eu já estou sem a blindagem do processador. Então eu já estou com esses dois capacitores aqui à mostra, né? Fora esses outros aqui. Então eu vou testar nesses capacitores aqui, ou nesses aqui, para ver se tem continuidade com terra. Se tiver continuidade com terra, eu já sei que é essa linha VCC Main que está em curto, beleza? Então os dois capacitores de entrada da beirada aqui, ó. Já posso tirar aqui essa resina. Pronto, vou colocar aqui uma ponteira no terra e a outra eu vou testar aqui. Continuidade. E aqui não tem continuidade, não tem curto, né? Daqui até aqui não tem curto. Beleza. Qualquer componente desses aí, ó, pode estar causando esse curto. Qualquer componente, né, que é alimentado por essa linha, né, principal. Então pode ser algum CI desses aqui que está consumindo, né, que está em fuga de corrente. Essa linha também pode estar em fuga de corrente. Então a gente vai testar aqui na escala de diodo para ver qual que é o valor dessa linha. Ó, escala de diodo, a vermelha no terra, e vamos ver qual que é o valor de referência dessa linha. Ah, 350, então tá bom. Então essa linha aqui, pessoal, tá ok. E o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar, como tá puxando uma amperagem bem alta, dá pra gente saber com o calor, né, onde é que tá esse defeito. Tem que ser algum dos componentes que recebe tensão direto da linha primária, né, das malhas primárias, VBAT e VCC Main. Então pode ser algum componente aí que recebe da VBAT ou da VCC Main. Na VBAT não tem curto, na VCC Main também não tem curto. Mas pode ser, por exemplo, o chat snood, né, que pega a tensão aí da VCC Main. Pode ser aqui o circuit backlight, né, que pega a tensão da VCC Main. Pode ser PMIC, pode ser módulo de Wi-Fi também, né. Pode ser aqui embaixo aqui, ó, amplificador de áudio, parte do Vibracal que está aqui assim. Então tem vários componentes aí. Então a gente tem que determinar se tem alguma área aqui que está aquecendo, né, para saber onde é que está esse curto. Ou a gente pode testar também continuidade. Por exemplo, aqui no setor de backlight tem a linha, né, do anodo que vem aqui, ó, direto aqui, ó. Então esses capacitores da saída aqui do anodo, ó, esses aqui, ó, esse outro aqui, eles fecham curto também. E quando eles fecham curto, você testa aqui na VCC Main, não tem curto. Testa aqui na VBAT, também não tem curto. E o diodo costuma ficar com uma coloração diferente. E eu vejo que o diodo está com uma coloração meio estranha, né? Não sei se vai ser isso, né? Mas pode ser que o diodo, né,
Ó, ele tá meio amarelado. Posso estar enganado, mas daí como a gente vai testar essa para saber se a saída aqui está em curto. Aqui tem a linha do anodo, que é a mesma linha que sai aqui desse capacitor e do circuito. Então vou colocar a ponteira vermelha no terra e com a ponteira preta eu vou testar aqui na escala de diodo. Tem que dar em torno de 520, tá? Ó, tá dando 287, 290. Então tá muito abaixo, né, pessoal? Se tivesse dando 400, 420, até uns 480 estaria ok, né? Provavelmente a linha estaria boa, mas tá dando a metade, tá? Tá dando a metade aqui, pessoal, do valor, né? Então, muito provavelmente o setor de backlight está em curto aqui na saída dos capacitores, beleza? Geralmente quando dá curto nesses capacitores, ó, esses dois aqui da VCC Main, esse e esse daqui é da saída do circuito de backlight, são capacitores de carga para ajudar aqui a alimentar aqui o circuito, né, os LED, né, da tela do aparelho, tá? Então, galera, o que acontece? Quando fecha curto nesses capacitores de saída, geralmente o diodo estoura aqui, ó, ele vira uma bolha aqui no meio e essa bobina ela fica toda amarelada. Em alguns casos ela racha aqui também, ó. Então quando acontecer isso, que a bobina estiver amarelada, vocês trocam o diodo, troca a bobina e troca o capacitor, que com certeza vai estar em curto ou em fuga de corrente aqui, ó. Esse aqui vai estar em fuga de corrente, muito provavelmente vai estar em fuga de corrente. Por quê? Porque aqui não deu... se tivesse em curto, creio eu que daria um valor bem mais abaixo aqui, ó, no pino do anodo, né? Então, por experiência, creio eu que esteja em fuga esse capacitor. Então vamos testar a continuidade. Então quando a bobina tiver amarelo, o diodo estourado, vocês trocam já o kit todo, tá? Não o circuito não precisa. Troca a bobina, troca o diodo e o capacitor que está em curto. Então vamos retirar aqui essa resina aqui assim, ó. Vamos tirar essa resina para a gente fazer os testes aqui, tá? Vamos testar aqui, pessoal, se tem continuidade com terra. Vermelho aqui no terra e vamos ver aqui quanto que dá aqui na valor na escala de diodo. Tá dando o mesmo valor, né? Vamos colocar aqui na escala de continuidade. Se tivesse curto, aqui iria apitar com terra, ó. Tá dando aí 480, mas eu tô na escala de continuidade, tá? Não confunda a escala de continuidade com a escala de diodo. Continuidade, ó, ele tá marcando aí pra mim, ó, esse valor. Não tem curto, porém se eu tocar aqui, ó, ele apita, né? Se o capacitor tivesse em curto, ele ia apitar, ó. Não tá apitando. Então, galera, uma dica muito importante: quando acontece isso, o capacitor tá em fuga. E o que nós vamos fazer aqui agora para identificar qual desses capacitor que está em curto? Nós vamos injetar uma tensão na saída do diodo aqui, ó, ou em algum dos capacitores, pode ser nos capacitores mesmo. Só toma cuidado com essa bobina, porque eu vou, por exemplo, vou injetar aqui, ó, e aí eu relo nessa bobina, e aí o que acontece? Vai fechar curto nessa bobina que alimenta aqui a CPU, e vocês vão matar a CPU, tá? Então toma cuidado. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Vou deixar minha fonte em 4 volts, porque essa tensão aqui dos capacitores e que alimenta aqui o anodo, ela é de no mínimo 4 volts, 3.8, 4 volts. E depois ela se eleva para 13, 14 volts, tá? Então eu posso colocar tranquilamente 4 volts. E a amperagem eu vou colocar aqui 5 amperes, tá? Quando eu vou injetar na linha assim, a tensão, geralmente eu coloco numa amperagem bem alta. E agora vocês vão ver qual que é o capacitor que está danificado aí. Vou colocar a ponteira preta da fonte, no terra da placa. E com a ponteira vermelha da fonte, eu vou colocar aqui na ponteira do multímetro, né, que é vermelha também, mas porque eu quero a ponta fininha assim para me injetar, ó. Eu não quero que ela fique fininha, tá? E aí, pessoal, eu sempre uso álcool nesses casos, eu sempre uso álcool para poder diagnosticar mais fácil, tá? Ó, vocês estão vendo aí, eu vou jogar álcool. Ó, esses 3 capacitores são os de saída, tá?
Ó, vou relar em algum deles. Ah, aquele ali, ó. Esse daqui, ó, tá aquecendo, ó. Viu aí? É esse capacitor aqui que tá danificado, ó. Viu aí? Jogar aqui um pouquinho de fluxo que derrete mais, que demora mais para derreter, né, no caso. Pronto, vou injetar aqui agora. Cuidado para não injetar aqui na bobina, só aqui, ó. Viu aí, ó? Pronto, agora se eu for testar aqui continuidade com terra, provavelmente ele já vai dar continuidade com terra. Por quê? Porque agora já deve ter acabado de danificar o componente. Bem provável, geralmente acontece. Vamos testar aqui. Ó, viu aí? Então já deu continuidade com terra. Mas de toda maneira eu já sei que é esse capacitor que está com defeito. Então vamos retirar ele para poder colocar outro no local. Esses capacitores vocês tiram e colocam outro no local, tá? Não pode deixar sem. Ah, eu não acredito que eu tava usando a outra ponteira. Pessoal, vou fazer aqui de novo, né? Que eu acho que vocês não viram aí. Tava aqui com a outra câmera. Vou colocar a ponteira preta no terra da placa. E com a ponteira vermelha eu vou injetar a tensão. Foi assim que eu injetei. Aqui, ó. Eu injetei aqui. Toma cuidado com a bobina aqui, ó. Como eu falei. Vendo aí, ó. Tá aquecendo aquele, ó. Ó, a solda chega a entrar em fusão, ó. Dá até pra retirar ele já, ó. Quer ver? Pronto, já saiu. Aqui, com certeza o aparelho vai ligar, tá? Só toma cuidado com o circuito de backlight, para não danificar. Não sei se danificou aqui. Eu acho que não. Só a pelinha. Isso aqui é só a casquinha dele. Então toma cuidado para não bater ali, ó, e danificar ele. Vou tirar aqui essa parte dessa resina. O capacitor descer aqui depois. Então galera, o que eu tava falando aqui, vocês tem que colocar o outro, tá? Não pode deixar sem. Não pode deixar sem porque essa parte aqui é a que alimenta aí o display, né? Então precisa de bastante carga. E é esse capacitor que fornece aí essa mudança rápida, né, de alimentação aí no display. Pronto. Não precisa estar limpando muito não, tá pessoal? Só aqui mesmo tá bom. Às vezes você vai ficar caprichando aí, pode danificar aí o componente, que ele danifica muito fácil, né? Trinca muito fácil. Então não tem necessidade de estar limpando muito bem não. Só onde vai ficar mesmo o capacitor aí, ó, que já tá bom, beleza? Então aqui como que a gente vai fazer para soldar outro aqui? Vamos ajeitar aqui os pads. Vou colocar aqui um pouco de estanho, ó. Vou colocar um pouquinho de fluxo. Esperar o ferro esquentar aqui. E vou mostrar aqui para vocês no esquema elétrico onde é que está essa parte aí do circuito. Aqui no esquema elétrico, né, a gente tem aqui a placa do aparelho, ó. Então o circuito é esse daqui, né, de backlight, ó, o 1502. Então vamos copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl F, que é para abrir aqui a caixinha, e Ctrl V, que é para colar ali dentro. Vamos dar próximo. E já achou aqui o circuito, ó. Esse é o circuito. Os capacitores aqui de saída são esses três aqui, ó, tá? Então um desses três aqui que fechou curto. Vamos ver qual desses três aqui que fechou curto. Vou copiar isso aqui, colei ali dentro e vou dar próximo. Ó, no caso eu peguei o capacitor exato que tinha fechado curto, ó. Tem os dois primeiro aqui, né, que é da VCC Main, e esse aqui é o capacitor que fechou curto, tá? Então vamos voltar para trás ali. Volta. Aqui, ó, esse daqui, ó. Então pessoal, é um capacitor de 2.2 microfarad. São 3 capacitores, né? Então se você tirar um desse aqui,
já não vai funcionar muito bem o setor de backlight. Ele vai ficar tipo piscando a tela, né? Oscilando. E ele está na linha do anodo, ó. Lembra que eu falei? Do anodo? Então ele está na linha do anodo. Como que a gente vai lá no conector? Copia aqui, cola ali dentro e vamos na próxima. Próximo. Ó, ele tem um filtro, né? Ó, do lado de cá é o mesmo nome da linha que a gente copiou, ó. Final anodo, né? Aí tem um filtro, o FL2024. Depois do filtro, ele tem o mesmo nome, só que tem o underline com no final, que é conector. Então se a gente ver aqui, ó, da próximo. Ó, aqui marca também a... Se a gente continuar clicando próximo, ele chega aqui na escala no mapeamento das voltagens, né? Então aqui está falando para mim que essa linha pode chegar até 22 volts. Então ela é de 4 volts, né? Que é o mínimo, né? Quando o display está apagado. Quando o display está aceso, em torno de 8 a 13 volts. E quando está no brilho máximo, dependendo da tela, pode chegar até 22 volts, né? Vamos dar próximo aqui. Ó, não achou mais nada. Próximo. Ó, chegou até aqui. Então eu tenho que copiar essa linha aqui, ó, porque faltou esse pedacinho aqui, ó, com. Agora ele vai achar o conector para mim, ó. Copiei e vou dar próximo. Próximo, achou o test point. Achou aqui as voltagens, né? Próximo. Próximo. Esse aqui tá doidão, não tá achando não. Mas ele tá bem aqui do lado, ó. Ó, esse aqui é o conector, ó. Eu já tô vendo que aqui tem o mesmo nome, ó. Tá vendo aí, ó? É esse aqui o nome da linha. Ó, essa aqui é a linha, tá? Tá vendo aí? Mesma coisa. Bugado aqui não tá achando, mas a gente já viu que a linha tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Então, é no pino 2 que chega essa tensão, essa voltagem, né? Então, essa linha aqui do pino 2 tem que dar em torno de 500, tá? Aqui nas XW já fala mais ou menos, ó, o valor que tem que dar, ó. É o J2019, né? Aí, ó, J2019 é o mesmo conector. Então esse é o conector do backlight, ó. Do touch, backlight, câmera, sensor de proximidade, câmera frontal, né? Beleza? Então tá aqui, ó, 0.5, é em torno de 500, tá? E os dois catodo, esse e esse aqui, ó, que tem que dar um pouquinho mais do que o anodo. Sempre os catodos dão um valor um pouquinho mais que o anodo. É muito pouquinho diferença, tá? Então aqui deu 500, aqui deu 600, ó, tá? Aqui, ó, os dois catodos, né? Aí, ó, catodo 1 e catodo 2. No pino 4 e no pino 1. Então quando vocês têm falha de luz, é somente essas três linhas que vocês vão revisar, tá? Parte aqui, o restante aqui é tudo parte de imagem, beleza? Então galera, espero que vocês tenham entendido aqui nessa parte. Vamos voltar lá no conector, no circuito. Vou apagar aqui para ver se eu consigo voltar lá. Aqui, ó. Então pessoal, aqui é o circuito, né, de backlight. Então geralmente, pessoal, quando dá curto nessas linhas aqui, por exemplo, a bateria do aparelho está cheia e fechou curto em qualquer um desses capacitores de saída aqui, ó, o que acontece? A bateria, né, alimenta a linha V, bate lá até no MOSFET. O MOSFET chaveia ali a linha, né? Ó, conectei a bateria. Ó, conectei aqui a bateria. Já alimentou até aqui no MOSFET. Aí o MOSFET chaveia a tensão para se tornar a VCC main, ó. Aqui, ó, se tornou a VCC main. A VCC main alimenta aqui a bobina, a L1503, que é a bobina aí do setor de backlight. Essa bobina tem continuidade de um lado para o outro. Ela alimenta aqui o diodo, ó, o D1501, e alimenta também o circuito. Então se fechar aqui curto no circuito, essa bobina também vai ficar judiada, né? Então o diodo só deixa passar a tensão corrente daqui para cá. Se eu testar daqui para cá, ele não passa. Então daqui para cá ele deixou passar. Já alimenta aqui o circuito, né? Já alimenta aqui a outra parte do circuito e os capacitores de saída. E já vem até aqui no filtro, né? Vem até aqui no filtro, ó.
o filtro também tem continuidade de um lado para o outro, ele já alimenta direto a tela. Então só de eu conectar aqui a bateria, aqui, automaticamente já vai chegar aqui a mesma tensão da bateria, ó. É por isso que o pessoal danifica muito o aparelho conectando a tela com a bateria conectada. Vai conectar aqui o display, a bateria está conectada e fica esfregando aqui, ó. E aí junta essa parte aqui do terra com essa aqui, ó, e fecha curto e queima aqui esse filtro. Aí não dá imagem, não dá luz, né, no caso. Imagem vai dar, mas não dá luz. E aí fica doido, já começa a trocar aqui circuito, bobina, diodo, capacitor, até matar o aparelho. Então galera, tem que analisar esse filtro aqui também. Então se os capacitores aqui de saída fechou curto, a linha VCCME chega até aqui, automaticamente já vai passar para cá e alimentar aqui o curto, né, que está nesse capacitor. Então se o curto está aqui nesse capacitor, vai sobrecarregar aqui a bobina, porque toda a corrente que vai passar por ela que vai ser grande, para alimentar aqui o diodo que também está alimentando aqui o curto na saída, ó. Então vai danificar aqui a bobina e o diodo. Então quando acontecer da bobina tá amarelada e o diodo tá fazendo uma bolha já aqui em cima, então vocês trocam já a bobina e o diodo, tá? E o capacitor que está em fuga ou em curto, para poder evitar de estar retornando esse serviço aí. Se vocês trocar só o capacitor e deixar a bobina toda amarelona aqui, toda rachada, o aparelho vai voltar com falha no backlight, porque não sobe o brilho da tela, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer aqui um reparo para não ficar muito longo, tá? Então pessoal, aqui para a gente poder analisar aqui, o circuito é o U1502, beleza? É esse aqui. O capacitor que deu defeito é esse aqui, mas aqui tanto faz, porque a configuração aqui é a mesma, ó, 2.2 UF, tolerância de 20%, e ele suporta até 25 volts, tá? Todos esses aqui são iguais. Então eu vou copiar aqui, ó, o 2.2 UF e vou jogar ali dentro, ó, no esquema do iPhone 6 mesmo, tá? Se tiver um esquema do iPhone 6S, vocês põem no 6S. Ó, já achou aqui pra mim um capacitor, ó, com essas mesma configuração, ó, 2.2 UF, tolerância de 20% e suporta até 25 volts, tá? E tem aqui outro, ó. E aonde que está esse circuito? Próximo do U1503, que é um mesa, né? Mesa boost, que alimenta aí o botão, aí parte do botão. Então eu vou copiar esse capacitor aqui para me ver onde que ele está. E para me ver se o tamanho dele vai dar o mesmo do local do outro lá, já que eu não tenho mais capacitor daquela região ali para poder colocar. Então não precisa ser o mesmo capacitor do mesmo local, tem que ter a mesma configuração. Então eu vou copiar aqui o nome do capacitor, vou colar ali dentro e vou dar próximo. Aqui, ó. Ó, o capacitor que a gente está... Cadê? Ó, o capacitor que a gente está trocando é esse daqui, ó, né, no caso. E onde que eu achei um capacitor com essas mesma configuração? Então eu vou pegar esse capacitor aqui, ó, até o tamanho é parecido, ó, com o que está aqui, ó. Então eu vou usar esse capacitor para colocar ali, tá? Então vamos lá. Então aqui pessoal, eu já joguei solda ali, né, o ferro de solda está quente. E aqui eu vou ajeitar aqui o local para a gente poder colocar esse capacitor. Pronto. Já ajeitei aqui. E agora nós vamos retirar aqui um capacitor que eu já achei pra gente colocar ali, tá? O capacitor é esse daqui, ó. Vamos retirar ele. Antes eu vou dar uma limpada nessa solda que tem nele, porque tem muito excesso de solda aqui. E aí quando eu colocar lá vai ficar ruim. Esse aqui eu vou tirar com calor, para não danificar muito ele, forçar muito ele, né? Bom, aqui pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui uma moeda, né, em cima aqui da CPU.
Pronto, coloquei aqui uma moeda aqui em cima da CPU. E a gente vai agilizar aqui. Vou colocar aqui o capacitor no lugar. Ó, esse capacitor, ele pode até ficar relando nesse, né? Tranquilamente. Agora nesse aqui não pode, porque esse aqui é uma linha, esse aqui já é outra. Tá? Eu posso até encostar ele nesses outros três aqui, ó. Posso até encostar os três juntos, tá? Não tem problema. Tá aí. Então eu vou ajudar aqui com ferro de solda. Tô jogando aqui 380 graus. E aí eu vou relar aqui nessa parte da solda, ó, que vai aquecer, né? Já a parte aqui perto do capacitor, essa parte vai ficar aquecida, né? E a hora que eu jogar aqui a temperatura, ele vai soldar bem mais fácil, ó. Senão já rela ali para ajudar também no capacitor. Ó, começou a soldar. Pronto. Com a moeda aqui em cima da CPU, não vai passar nada. Nem chegou a esquentar a moeda aqui, ó. Mas aqui creio que vai ter um problema. Ficou com muita solda esse capacitor e ele tá relando aqui no circuito. E essa parte aqui do circuito, ela é meio condutiva, né? Então creio que não vai ficar legal. Vou ter que remover aqui essa parte que tá relando muito aí no capacitor, no circuito. Aqui, ó. Tem que trazer ele um pouquinho mais pra cá. Vamos ver se eu consigo tirar com a malha, senão joga um pouco mais de calor. Vou colocar aqui de volta. Agora ficou bem soldado. Se vocês ajudar com ferro de solda, não chega nem a esquentar aqui a CPU. Agora se vocês for fazer só no calor, aí esquenta um pouco, aí tem que tomar mais cuidado, tá? Pronto, agora já não ficou relando ali mais, né? Vamos ver aqui se não tem curto. Qualquer uma das ponteiras aqui no terra. Conferir aqui para ver se não tem curto. Não tem curto, não tem curto e não tem curto. Vamos ver aqui na escala de diodo, aqui no pino do conector, para ver se o valor já voltou ao normal, né? No caso seria esse daqui, ó. Deixa eu virar aqui a placa do jeito que estava aquela hora. Uma ponteira aqui no terra e a outra aqui. Vamos ver quanto que dá na escala de diodo. 470. Tá subindo, ó. Porque o aparelho tá quente, né? A gente acabou de soldar, então o valor baixa um pouco. Conforme vai esfriando, ele vai subindo, tá? Tá bem quente ainda. Esperar esfriar um pouco pra gente poder testar. Bom, pessoal, aqui eu acho que já esfriou um pouco. Vamos fazer o teste aqui agora. Vou colocar aqui na fonte para ver se tem consumo ainda, né? Vou diminuir aqui a amperagem, que está em 5 amperes. Vou deixar em 2 amperes. Vou conectar aqui o aparelho agora. O iPower. Ó, já liguei. Não tem nem consumo, tá? Esse 17 mA é do próprio Power Z e do iPower, tá? Dá um pouquinho de consumo. Então o aparelho não tem mais consumo, né? Vou conectar aqui na carcaça e vamos testar aqui com a tela. Como a bobina não está avariada, com a coloração muito diferente, e o diodo também não está muito avariado visivelmente,
Então vamos testar, e se estiver funcionando a gente pode entregar desse jeito aqui, que não vai ter problema. Agora se o diodo tiver com a coloração estranha, a bobina tiver rachada, não tem problema, tá pessoal? Se tiver com algum rachadinho não tem problema. O problema é se tiver amarelada, queimada, né? Aí sim vocês têm que fazer a troca, tá? Vamos ver se tá ligando esse aparelho, né? O cliente estava fazendo uma live e o aparelho começou a esquentar e desligou. Tá aí, o aparelho já tá ligando. Vamos esperar para ver se inicia. Bom pessoal, tá aqui, o aparelho já ligou, né? Touch tá funcionando. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido aí essa aula, né? Tem ficado bem claro aí pra vocês. Aqui é mais fazer o teste, né, de carga. Com certeza ele não vai carregar aqui agora, porque a bateria tá esgotada. Vamos fazer aqui o teste. Como tinha um consumo aí já inicial, né? Provavelmente não vai carregar. Mas ele não tá identificando a bateria. Agora identificou. Aqui pessoal, uma dica que eu sempre falo pra vocês, né? Ó, vou conectar de novo. Deixa eu ver. Já tá carregando. Beleza? Tá lá, 884 mAh, né? 840, né? Miliamperes. Puxando, beleza? Então, outra coisa que vocês têm que ficar atento, né? No caso aqui, ó. Se o aparelho não estiver carregando, é o que eu sempre falo, né? Esses dois pinos aqui do meio, que identifica a bateria, tá? No caso aqui são 4 pinos, né? Mas é a mesma linha, então são dois. No caso esses aqui estão bom. Se por acaso o aparelho não estiver carregando, ou vocês conectam e começa a carregar e para, é esses pinos aqui que vocês têm que analisar, beleza? Por aqui que vocês vão começar a análise, ó. Só empurrar esse aqui para fora, esse para fora, esse aqui para fora, esse aqui para fora. Daí essa parte de dentro aqui, ó, vai ficar mais à vista. Vou empurrar um aqui para vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, não empurra muito para não danificar, né? Só um pouquinho. Pronto. Pronto, aí ficou bem à vista, né? Aí vocês conectam tranquilo aqui para não forçar muito o conector, ó, da bateria. Pronto. E aí o aparelho vai identificar a bateria e vai começar a carregar normalmente, tá? Já tá carregando. Beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, só dá um alô aí no grupo, beleza? A gente tá pronto aí para ajudar vocês, beleza? Assim que possível eu vou estar ajudando aí cada um, beleza? Valeu, até a próxima aí.